Será que nós desistirmos das coisas nos leva para um bom caminho? Será que esse é o caminho da desistência? Ele nos traz esperança, ele nos traz construção na nossa vida. Será que a decisão de desistir é uma decisão viável? Eu sou Luiz Marcelo, nós estamos começando mais um programa, a Live 502, a live da manhã. Que felicidade estar aqui com vocês e saber que mais um dia eu não desisti, que mais um dia eu estou aqui fazendo esse programa para vocês, para mim, em nome da divindade sagrada, só como um canal. Que lindo estar aqui com vocês, amados. Nós falaremos hoje sobre Citael, terceira frequência do Deus vivo, de único Deus. É bom estar aqui. Faremos as nossas conexões e leremos a palavra, leremos Romanos 8 e a terceira frequência Citael. Espero que vocês tenham feito uma excelente noite. Bom dia, Rita de Cássia. Bom dia, Lúcia Solange, Elaine. Bom dia, Luísa. Paula Regina, parabéns por estar aqui. Que bom vocês estarem aqui. Que bom nós podemos fazer essa egrégora para começar o dia como tem que começar. Então, eu peço que vocês se coloquem numa posição adequada para que nós possamos fechar os nossos olhos físicos e abrir a nossa visão interna. Façamos as nossas conexões. Respira fundo. Lembre, não faça isso sentado. Mantenha os olhos físicos fechados. Respira fundo. Solta. Mantenha o foco. Sentindo o ar entrando e saindo. Observando aquilo que precisa ser observado. O aqui e o agora. O ar entra e sai. Tomemos consciência das 4 primeiras dimensões do nosso corpo. Os 4 corpos que operam no plano da Terra. O ar entra e sai. Observando essa respiração, direciona sua atenção à planta dos seus pés. Mantenha o foco na planta dos pés. O ar entra e sai. A pergunta é: por que caminhos esses pés caminham? Qual é a vontade que comanda esses pés? O ar entra e sai. Qual é a vontade que comanda o mover desses pés? Que te desloca
no plano da Terra. Quem decide por onde esses pés caminham? Param, descansam, caminham novamente. Direcionar a consciência aos tornozelos, panturrilha, subindo ao joelho, coxa, chegando aos quadris. Compreendendo que esse pé ele é deslocado pelo movimento das pernas. Ele só sustenta. E a pergunta é, quem é que locomove essas pernas? Qual é a vontade que está governando e comandando o mover dessas pernas? O ar entra e sai. Existem dois músculos que saem dos quadris e vão em direção ao centro do nosso tronco. Dois músculos redondos e grossos, chamados psoas, que liga o centro do nosso corpo à bacia e às pernas. E esse músculo ele é responsável pelo deslocar, pelo sustentar, pelo levantar, pelo articular da perna e dos quadris. Mas a pergunta é, quem move esse músculo? Qual é a vontade que faz esse músculo mover? Que move a perna, sustenta os pés. O ar entra e sai. Compreender e se deslocar aqui no plano da Terra. Observar a ponta da coluna e toda a extensão dela até a cervical. Perguntar qual é a vontade que sustenta essa coluna. Ela está simplesmente ali sustentada. Qual é a vontade por trás? Por que ela está sustentada? E para quê? Para quê e por que esse pescoço, essa cabeça se equilibra nesse ponto? Parte mais pesada do nosso corpo, equilibrada num único ponto. Levar a consciência ao lado direito e esquerdo do cérebro, centro de comando. Que dá o comando de sustentação dessa coluna, do mover desse músculo que eu contei a vocês, 40 e sai. Mas que vontade que está por trás desse cérebro? Dizer, dá um passo para cá, dá um passo para lá. Sustenta a coluna, sustenta, equilibra o pescoço. Mexe a mão.
Qual a vontade que está por trás? Quem realmente comanda? Direcionar a consciência ao nosso coração, no centro do peito, que pulsa e bate desde que nós chegamos aqui. Os pulmões que rompem com oxigênio, faz a troca. Todo o trato digestivo, desde da boca, passando pelo estômago, toda a extensão do intestino. Nossos rins direito e esquerdo, a bexiga, os órgãos que permitem que esse corpo exista. Em conjunto faz com que ele viva e sobreviva. Mas é a mesma pergunta, qual é a vontade por trás? Isso tudo está operando. Qual é a vontade que comanda esse coração bater? Esses pulmões inflarem? Observar esse corpo mais sutil, perceber o tato, o gosto na boca, o cheiro nas narinas, o som que chega agora aos seus ouvidos, seu corpo sensorial, observar ele. Fazer a mesma pergunta, qual é a vontade de escutar esse som, de sentir esse cheiro, o gosto. O que comanda, o que está por trás? Por que escutar esse som? Por que sentir o gosto das coisas? Quem sente? Quem comanda? Elevar a consciência ao campo emocional e observar as emoções que aí estão. Tomar consciência plena e pura das emoções geradas no campo emocional. Fazer essa pergunta: por que essa emoção? Que vontade que está aí de sentir a emoção que está aí, que está por trás? Qual é a real vontade? Que move as pernas, sustenta a coluna, toca as coisas, escuta, se emociona. Quem comanda essas emoções? A vontade do experienciado viver. O ar entra e sai. Levar a consciência ao campo mental.
de observar os pensamentos que aí existem e habitam. Pensamentos gerados pelas experiências, por esse deslocar, por esse tocar, a emoção gerada. Mas quem comanda esse pensamento? Qual é a vontade que estava por trás? Qual a vontade que gerou esse pensamento? Tomar consciência daquilo que é, tomar consciência do propósito do que é, que está além. Observar a coroa de luz no topo da sua cabeça física. Que coroa que te deixa com a real beleza. Mas qual foi a vontade de colocar essa coroa? Quem lhe colocou? Por quê? Qual é a vontade por trás de que você tenha uma coroa e seja um rei, seja uma rainha? Observar o Cristo que comungamos dentro de nós. A qualidade da justiça e do amor que nós sabemos. Por que o Cristo existe? Qual a vontade por trás da existência do Cristo, da energia cristal e cristalina? E por que comungar dentro de nós? O que está por trás? Qual a vontade da justiça e desse amor habitar? Mas, sobretudo, da existência do Cristo vivo. Perceber o Espírito Santo, que é. E perguntar qual a vontade. Que vontade aconteceu, que possibilitou o Espírito Santo, o Santo Espírito, existir. Que orienta seus passos. Que determina o seu mover, esse Cristo vivo. Ele vai observar as 3 esferas acima da cabeça física. Cascata de luz descendo. Qual é a vontade por trás dessas 3 esferas? De toda a trindade representadas por ela. Seja o próton, o nêutron, o elétron, seja a altura, a largura e o comprimento, seja Brahma, Vishnu, Shiva, seja Aleph, Shin e Men,
seja o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Seja Horus, Ísis e Osíris. Qualquer trindade. Qual é a vontade por trás? Elevar a consciência a uma camada acima e observar a Lua. Que move as águas. Que orbita a Terra. Qual a vontade que está por trás? Por quê? Qual o sentido e a vontade de uma lua mexendo as águas do planeta? Seja dos mares, seja do corpo humano. Levar a consciência ao sol. Contemplá-lo. O sol que aquece, que permite a vida, que possibilita o pensar, que possibilita o caminhar. Que deixa tudo vivo no plano. A lua que tudo mexe. O sol que tudo aquece. Por que esse sol? Qual a vontade por trás desse sol maior? Qual a vontade que dá sentido a ele? Levar a consciência à constelação de Órion, um berço de alma, tão sutil, porque ela está ali. Qual a vontade por trás? Levar a consciência à estrela polar acima e fazer a mesma pergunta. Finalmente, levar a consciência ao centro da galáxia, que faz mover centenas de bilhões de sistemas à volta dela. Um deles é o Sol. Por quê? Qual o sentido? O mover de uma galáxia, que sustenta a estrela polar, que sustenta a Órion, o Sol, a Lua, as esferas, o Espírito Santo, Cristo, seu corpo mental, emocional, etéreo, físico, possibilita o lado direito e esquerdo do cérebro, dá comandos para um músculo mover uma perna e esse pé pisar no planeta.
qual é a vontade que está por trás de tudo isso. Para onde a sua vontade aponta e te direciona. Qual é o mover que você vai criar a partir dessa vontade que faz sentido? Aonde você se vê a partir da sua vontade? Para onde a sua visão abre? O que você enxerga de você mesmo no futuro próximo? São esses pés que vão te deslocar para esse lugar. Respira fundo. Solta. Vá abrindo os olhos lentamente. Reorganizar é uma possibilidade. Desistir nunca. Desistir não é uma possibilidade real para a construção das coisas. Para a destruição, sim, mas para a construção, não. Reorganizar, rearranjar. Qual é o estado que nos traz, entende? Uma decisão da desistência das coisas. Como nós nos sentimos quando nós desistimos de alguma coisa? Abrimos mão de algo.
a persistência e a insistência de um só caminho, esse pode ser um problema. Mas não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de você seguir essa vontade, ter clareza, traçar uma rota, planejar e só reorganizar as coisas. E o que é que tem por trás? Qual é a vontade que tem por trás? Como é isso? O que é que vocês experimentaram agora? O que realmente move as suas pernas? O que desloca seus pés? Como isso está conectado? Essa é a pergunta. Observar se, lendo Citael e Romanos 8, de alguma forma vem uma resposta a mais daquela que vocês já tiveram dentro de vocês mesmos. Citael é Deus, esperança de todas as criaturas. Terceira frequência do Deus vivo, de único Deus. Ele diz aqui, Citael, faça comigo a invocação, repitam comigo. Citael, faz de mim um ser humano fiel, fiel a Deus sobretudo, e fiel aos homens. Que eu seja equilibrado em minhas decisões. Não me deixes cair na tentação de não escolher o melhor caminho. Que a todo momento e lugar, permita-me, Senhor, levar a esperança. Saudações ao primeiro coro, ao coro dos serafins, regido pelo sagrado príncipe Metatron. Metatron. Saudações à luz a Camael também. Que me venha ao campo. Então percebe que tenhamos equilíbrios na nossa decisão e que não caia a tentação de não escolher sempre o melhor caminho, né? É importante de estarmos nessa direção sempre do caminho conectado com a vontade suprema. Bora ver cartas a Romanos, o que Paulo nos deixou aqui. Bora ver o que Paulo nos deixou aqui. Vida atrás do Espírito. Traz aqui. Portanto, agora não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei, do pecado e da morte. Falando em pecado, sábado, nós teremos uma mini imersão durante a tarde, em que eu vou estar falando sobre os 7 pecados capitais, que são os vícios de comportamento que nós temos. Todos nós temos os 7. Não se enganem. Em maior ou menor grau. Isso faz parte do comportamento humano. Só que tem uma contraparte, que são as virtudes cardeais. Então eu vou trazer consciência plena e pura sobre esses vícios de comportamento, a conexão deles com os 7 principais planetas, estão ligados aos 7 dias da semana, aos 7 raios e assim por diante. E a virtude cardial, que é a saída, né? Que é a luz da história.
né? Como que isso está conectado? Qual que você tem mais que você está conectado? E se você está acessando essa virtude, faremos é, exercícios para cada um deles, para que você possa estar acessando. Então, libertou do pecado, ou seja, da inadequação, e um vício de comportamento da sombra é um comportamento inadequado, percebe? E da morte, portanto. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado da carne. Tudo isso é o vício de comportamento. Você pode traduzir isso como vício de comportamento. Essa palavra é uma palavra que acabou se tornando religiosa, pesada, obtusa num só canal, e as pessoas não compreendem bem essa palavra, né? Pecado. Então, a gente pode traduzir a lei dos vícios do comportamento e da morte, porque aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecida pela condição humana, Deus o fez. Olha que interessante. A vontade de Deus se fez a luz, e da luz se fez o som. Presta atenção. Enviando o seu próprio filho, a sua própria energia e imagem e semelhança do homem com vícios de comportamento, como oferta pelos vícios de comportamento. E assim condenou o vício do comportamento na carne. Vibracional. Vício de comportamento, ele está na conduta, hábitos e condutas que nós temos, e isso está ligado à vibração, ao nosso estado vibracional. Por isso, Maria Imaculada, Cristo, que é a energia cristalina, cristal, pura, purificada, que não tinha vício de comportamento, né? Ele era puro desses vícios. A fim que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós. Qual a lei? Os princípios sagrados e divinos do Deus vivo. Que não vivemos segundo a carne, segundo a matéria, mas sim segundo o Espírito. Não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha que interessante. Nós saímos da onde? Nós saímos do passo, o quê? Da carne, o passo do corpo físico. Vivemos pelo passo do corpo físico? Não, vivemos sobre o passo do sagrado e do divino. É da vontade do passo físico? É a vontade do músculo, do psoas? É essa vontade que comanda? Não deve ser, e não é. Né? Ter essa plena e pura consciência. Quem vive segundo a carne, né? A matéria, tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o espírito tem a mente voltada para o que o espírito deseja. Pegaram? A mentalidade da carne é a morte, mas a mentalidade do espírito é vida e paz. Lembrando que paz é movimento. A mentalidade da carne é inimiga de Deus. Vamos entender isso aqui, né? Essa matéria desassociada do espírito. É isso que ele quer dizer aqui. A mentalidade da carne, ou seja, essa matéria desassociada do espírito, é inimiga de Deus porque não se submete aos princípios de Deus, nem pode fazê-lo. E quando a gente fala dos princípios, das leis, nós estamos falando aqui, nesse canal, de uma coisa muito maior. Nós estamos falando daquilo que rege tudo, que não tem mão humana, daquilo que é natural, que a gente olha e fala, nossa, isso aqui é natural. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas sob o domínio do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, então tudo ok. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se alguém não vibra
nessa energia cristalina, de paz, de harmonia, de justiça e de amor, não tem isso. É tão simples. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa dos vícios de comportamento. Mas o espírito está vivo por causa da justiça. E se o espírito daquele que ressuscitou Jesus, ou Cristo, dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre dos mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu espírito que habita em vocês. A chave está aí. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois, se vocês viverem de acordo com a carne, com a matéria, morrerão. Mas, se pelo Espírito fizerem morrer atos da matéria, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, e é o Espírito Santo aí, são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os tornam filhos de adoração, por meio do qual se chama Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e o Cordeiro com Cristo. E o co-herdeiro com Cristo. Se de fato participamos do seu sofrimento, da tua dor, para que também participemos da tua glória, na pura e plena consciência. A glória futura. Considero que as nossas dores atuais não podem ser comparadas com a glória em que nós nos será revelada. É errado aqui. A glória que nos será revelada. Então, considero que considero que as nossas dores atuais não podem serem comparadas com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. A natureza aguardada daquilo que foi, que é e que sempre será. E está aí. Está aí, simplesmente. Pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão da descendência que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Aqui uma parte que é importante. Nós precisamos observar com muita clareza tudo aquilo que é natural e tudo aquilo que é antinatural e o que te governa. O que está te governando? Né? Qual é a força que exerce isso? Qual que é a força que exerce o natural? O que eu estou dizendo é aquilo que não foi processado pelas mãos humanas, seja o que for, né? E aquilo que foi processado pelas mãos humanas, que você entra em contato. Uma geladeira foi processada. Uma maçã não foi processada, por exemplo, não é? Como alimento. Uma árvore não foi processada, mas esse microfone foi processado. Então, qual é o contato do natural e do antinatural e o que é que está governando? Sua vontade, e essa vontade suprema que eu estou dizendo, ela está conectada com o quê? E o que provoca isso? Quando você está em contato com o natural, qual é a sensação, o sentimento e os resultados que você tem? E com o antinatural, como é que é isso? Então não é uma questão de negar. Nenhum nem outro, não é isso. Não é essa a questão. Mas é de observar que domínio, que o antinatural
pode ter ou tem em sua vida. É disso que Paulo está falando o tempo todo. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores do parto. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoração como filho e a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança somos salvos. Mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo, matéria e espírito. Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Da mesma forma, o Espírito que nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexperimentáveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. O Espírito Santo, intercede. Aquele que sonda os corações, e eu falei, sorria, porque ele vê tudo ele está vendo, sorria, está tudo bem. Essa conexão. Aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, os escolhidos, de acordo com a vontade dele. A vitória em Cristo. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, que estão em ressonância com ele. Todos que foram chamados de acordo com o seu propósito, vontade, propósito, sentido. Pois aquele que de antemão conheceu também o predestinou para ser conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou também chamou. Aos que chamam, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas entregou para todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra o escolhido de Deus? Santos, que eu acabei de dizer. E é Deus quem o justifica. E quem o condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou, e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, abre aspas, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Uau! Fecha aspas. Por amor de ti, enfrentamos a morte. Qual morte? Da carne. Ele falou lá em cima. Dos vícios de comportamento. Enfrentamos elas. Mudamos esse estado de vibração. Reconhecemos se é a avareza, se é a soberba, se é a inveja, se é a gula, se é a luxúria. Como é que é isso? Onde que ele habita? Somos considerados ovelhas destinadas ao matadouro, cara. É muito forte isso. Mas matar o quê? Esses vícios de comportamento. Para purificar na carne. Não é depois. Né? É isso que é importante. Atingir esse estado de vibração em vida. Isso é muito importante. Ah, claro. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem quaisquer poderes,
nem altura, nem profundidade, ele está falando dos polos, percebe? Nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, e no Espírito Santo e no próprio Criador. Forte, hein? Forte. Longo e forte. O que ficou aí latente para vocês? Hoje tivemos uma audiência um pouco menor, mas porreta. O que ficou aí pulsando em vocês? Conta para mim. Para nós fazermos a nossa conexão das 6 da manhã e irmos finalizando o nosso programa. Já estamos aqui há 50 minutos. Tem base uma coisa dessa? Como passa rápido. Fazer aquilo antinatural, está conectado com o antinatural, ou com os vícios, né, do nosso comportamento, com a natureza humana, isso vai levar sempre a gente a um caminho de frustração. Se você vive um estado de frustração, seja qual ele for, seja ele nos seus relacionamentos, seja ele na sua parte financeira, na sua profissão e nos projetos que você tem, na própria espiritualidade. Se esse estado de frustração se instala, é porque você está conectado com o antinatural. Está conectado diretamente com esses vícios de comportamento que eu acabei de dizer. Né? Que seja feita a sua vontade, se na terra como no céu. Isso. Mas somos nós que agimos, Paula Regina. Né? O mover dessas pernas conscientes, né, precisa estar alinhado. Se ele não estiver alinhado, quem no comando? Essa é a grande questão. A pergunta hoje é quem no comando? Quem está decidindo? Como eu abri esse programa. Desistir não é uma opção. Mas quem decide? Está decidindo com que moeda? Está decidindo de que forma? Quais as vontades dele? Quais as vontades dele para conosco, de nós, para nós mesmos, com a base da vontade do Criador? Essa é a pergunta. Exatamente essa pergunta. E observando a carne, o natural, o antinatural, o que nos move? Mover. Né? O que nos move? O que move? Nos move, quando eu falo nos move, nós na qualidade de alma. Tecnicamente deveria mover esse corpo físico, os prazeres, corpo emocional, mental e assim por diante. Está por trás do que a gente viu hoje. Tá bom? Amados, bora fazer nossa conexão das 6 horas para fechar nossa live da manhã e seguirmos nossa quarta-feira abençoada. Mais uma oportunidade de estar aqui. É ou não é? Hã? Bora lá. Eu aconselho vocês fazerem os seus exercícios físicos agora pela manhã. E sem desculpa, com decisão. Ah, mas Luiz Marcelo, agora é um horário que eu já tenho que me arrumar para ir para o trabalho. Então acorde meia hora antes, 40 minutos antes deste programa para fazer seus exercícios físicos. É simples assim. Não dê desculpa. Absolutamente. Não. Solução, não desculpa. Quem dá desculpa não acha solução. Normalmente a pessoa que dá desculpa está reclamando das coisas. As pessoas que acham solução para as coisas nunca estão reclamando, dando desculpa, nada disso. Não dá A, tenta B, tenta C, tenta D, lembra, mas não desiste. Exercícios aeróbicos e anaeróbicos.
para o fôlego e para o tônus muscular. Ponto. Acabou. Não precisa se matar, fazer meia hora, 40 minutos por dia, tá ótimo, tá de bom tamanho. Tecnicamente, você não precisa nem ir para uma academia. Hoje você tem programas na internet que você faz e ele vai te trazer o exercício, você vai copiando na televisão o que tem que fazer. De repente precisa de um pezinho ou de uma borracha elástica, etc. Claro que as máquinas na academia trabalham de uma outra forma os grupos musculares, mas sem desculpa. Se você não tem condições de fazer isso, seja por que for, faça em casa. Mas faça, né? Aí não tem condições de correr, não sei o que lá. Corre no local. 15 minutos, movendo as pernas. Tchum, 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 tchum. Você já vai estar... Então, para de desculpa, cara. Não tenha desculpa, você entende? Decisão. Decisão. Desistir não é uma solução. Bora lá para a nossa conexão. Fechando os olhos físicos para abrir a nossa visão interna. Respira fundo. Solta. Deus onipresente, Deus onipotente, Deus criador desse e de outros universos. Ó Geômedra do Geômedra, ó grande arquiteto do universo, Deus Pai e Deus Mãe, dentro e fora de nós, nós nos apresentamos diante de Ti, Senhor, apesar dos obstáculos e dificuldades do plano da Terra, para nos colocarmos como um instrumento de vossa glória, de vossa lei, de vossos princípios. Pois essa é a suprema aventura de qualquer ser. Essa é a vontade suprema do Criador e deveria ser e é a nossa vontade alinhada à tua vontade, Senhor. Somos um instrumento de seus princípios, comungamos a luz, bebemos da luz, somos luz, estamos na luz, por ti, contigo e em ti estamos. Tu és a porta aberta, viva, que absolutamente nada nem ninguém pode fechar. Unidos por ti estamos na comunhão do Espírito Santo, com o Cristo vivo habitando dentro de nós, nessa trindade sagrada, caminhamos no plano da terra. Vencendo os nossos vícios de comportamento, tendo plena e pura consciência, absolutamente com a responsabilidade clara e translúcida, sem absolutamente nenhuma desculpa. Trabalhamos contigo, em ti e por ti, orientados pelo Espírito Santo, tendo Cristo vivo dentro de nós, na justiça e no amor. Saudamos nossos mestres e guias que nos acompanham de encarnação em encarnação. Saudações na luz a Uriel, a Micael, a Gabriel e a Rafael, arcanjos regentes dos 4 pontos cardeais, sobretudo ao arcanjo Rafael, que rege o ponto cardeal leste, o nascer do sol, o frescor da manhã, aquilo que acende nossas vidas. Saudações na luz a Citael, terceira energia de ti, Senhor. A 19ª frequência que governa este horário, seu Leuviará, que possa eliminar do nosso inconsciente, seu Leuviará, todos os elementos que poluem ele. Afaste os sonhos, as imagens que são assustadoras e monstruosas, que de alguma forma nos assombram. Que a nossa imaginação tenha boas explicações capazes de fazer com que os nossos irmãos percebam nelas a origem de um futuro brilhante. Senhor Leuviará, faz-nos encontrar o equilíbrio para que possamos ser um programador de um mundo situado muito além da humanidade. Que Citael faça todos os homens fiéis a Deus e ao próprio homem. Faça e que nos faça equilibrado nas nossas decisões, que nos deixe cair, não deixe cair em tentação,
de escolher caminhos tortuosos, e sim caminhos lúcidos, translúcidos, e na direção de toda a missão sagrada e divina. Que em todo momento e lugar, permita, Senhor, que nós possamos levar a esperança para todos os seres, sobretudo para nós mesmos. Sitael, Leuviará e o arcanjo Rafael deem as mãos e façam aquilo que tem que ser feito pela humanidade, pelo nosso entorno e por nós. Ó Adonai, Elohu Adonai, ó Kadosh, 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 ó Adonai, ó Sabaoth, que Adonai, Elohu Adonai, faça nós conhecermos o Filho do Homem na unidade da tua divindade. Mostra-nos teus atos poderosos, ó Senhor, e derrama teu glorioso esplendor por meio dos senhores de luz, que são os senhores e o exército do próprio Deus e do nosso exército, que comungamos com ele, nele e por ele. Somos um filho da luz, vivemos pela luz, somos iluminados pela luz. E espargimos a luz por meio das nossas palavras, pensamentos, sentimentos, gestos e palavras adequadas. Que os ventos de Paralda possam trazer o frescor do novo dia, de boas novas, ativando nossa criatividade, ativando a nossa imaginação, ativando o gênio que habita dentro de nós mesmos, desbloqueando absolutamente todos os caminhos, espargindo luz em todos os nossos caminhos. A humanidade receba uma cota de luz que foi colhida aqui por nós agora, no nosso entorno. Pessoas que nós amamos, estão em nosso convívio, recebam agora essa cota de luz. Aqueles que estão com as mentes perturbadas, recebam essa cota de luz e dê lucidez e translucidez a eles. Em nome daquele que foi, que é, e que sempre será, Sorió de Revorré. Queridos e amados, que nós sintamos a bênção que já é o dia, que desfrutemos da quarta-feira, que seus passos nessa quarta-feira sejam movidos pela vontade suprema, pela tua missão, pelos seus dons e seus talentos. Lembre, cada passo que você der, cada passo conectado à vontade suprema, cada palavra, cada direção, cada contato. Em nome daquele que foi, que é e sempre será, o Sorió de Revagué. No quaternário sagrado, vocês estão conectados. Um beijo e a gente se vê por aí. Valeu!